E hoje nós vamos meditar em Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao 42. São 42 versículos, é um texto longo, mas eu prometo a vocês que nós vamos embora antes da meia-noite. Tá bom? Podem ficar tranquilos que antes da meia-noite a gente está em casa. Esse texto, só para situar vocês não precisam abrir se vocês não quiserem, tá? Só se vocês não quiserem, porque o texto está projetado aqui. Mas só para situar, esse texto de Mateus 42 é o momento em que Jesus chama os seus discípulos para enviá-los 2 a 2. Não é o envio dos 70, mas é o envio dos 12 discípulos. E Jesus, então, está conversando com seus discípulos. Esse texto todo, na verdade, são instruções que Jesus está dando para os discípulos, porque é mais ou menos um estágio que Jesus está dando aos discípulos. É mais ou menos um estágio. Jesus então está preparando os seus discípulos para uma grande missão. Então, quem já fez faculdade aqui sabe muito bem que tem aquele período que nós vamos para o estágio, né? Alguma empresa, uma escola, hospital ou qualquer outra área que você faça, você vai estagiar. Na sala de aula você aprende a teoria. Os discípulos estavam com Jesus já há um bom tempo e Jesus disse: agora é hora de colocar em prática. Vão estagiar para ver como que vocês vão se sair nessa missão que eu estou dando para vocês. E é lógico que Jesus está preparando seus discípulos e ele está dando também autoridade. No versículo 1 vai falar que Jesus deu autoridade a eles para expulsar demônios, curar os enfermos, os doentes e assim por diante. Autoridade nós já vimos na semana passada. Eu tenho uma frase aqui que eu quero compartilhar com vocês, é o seguinte: a bagagem ideal não precisa de peso em excesso que dificulta carregar, nem faltar aquilo que podemos precisar. Essa é a bagagem ideal. Nem mais e nem menos. Então nós precisamos arrumar as nossas malas. Nós precisamos arrumar a nossa vida. Então nós precisamos colocar algumas coisas, mas só aquelas necessárias, mas talvez nós precisamos tirar algumas coisas também da nossa vida. Então a bagagem ideal é aquela que você não vai colocar muita coisa para que dificulta carregar. A Gabi e o Lucas viajaram para os Estados Unidos, voltaram semana passada. Como que foi? Como que foi fazer as malas? Teve que comprar mais uma, olha isso, né? Tenho certeza que o Lucas não comprou. Tenho certeza que ele não comprou. É difícil às vezes fazer as malas. Eu me lembro quando eu mudei para cá, que eu fui visitar os familiares na Bahia a primeira vez. Eu só faltei desmontar o guarda-roupa e colocar dentro da mala, que eu não sabia o que levar. Eu ia ficar só 15 dias de férias. Então, mas com a prática eu fui entendendo que a gente precisa de pouco para viver, na verdade. Então, compartilhando com vocês esse texto, como saber o que devo levar na minha bagagem? O que saber, como saber o que eu devo colocar na minha bagagem? E a primeira lição que nós temos nesse texto, e é um texto longo, e temos várias lições aqui, está nos versículos 1 ao versículo 4, que diz assim, eu vou ler aqui que está muito pequeno. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Então me ajude a identificar o item para colocarmos na bagagem que está implícito nesses versículos. Jesus está chamando os seus discípulos, está conversando com eles, preparando-os para uma missão. E o que Jesus está fazendo aqui então nesses versículos? Vem cá. E o negócio vai ser o seguinte. O que Jesus então está fazendo com eles aqui nesses versículos? Planejamento. Então, o primeiro item que você vai colocar na sua bagagem hoje, para 2019, é planejamento. Faça um planejamento da sua vida. Hoje é dia 13 de janeiro. Quem aqui já fez o seu planejamento anual? 2, 3, mãozinhas levantadas, 4. Tem uns que ficam assim, não sei se eu levanto, se eu não levanto. Será que eu fiz, será que eu não fiz? Eu estou nessa. Algumas coisas eu pus, outras eu não pus ainda. Eu sei que eu preciso melhorar no meu planejamento.
Mas eu estou naquela dúvida. Então faça um planejamento da sua vida para 2019. Jesus está sendo muito claro com os discípulos nesses textos, nesses versículos que se seguem. Ele está dizendo para os discípulos, chamando-os a si, aonde eles deveriam ir, o que eles deveriam fazer, como ou com quem eles iam. Os discípulos não foram sozinhos, eles foram 2 a 2. A missão não se faz sozinho, nós precisamos uns dos outros para seguir essa caminhada, para seguir nessa missão. E Jesus está dando instruções aos seus discípulos e planejando essa missão. Se você ainda não fez o seu planejamento para 2019, eu digo para você, faça. Porque muitas vezes nós temos aquela ilusão de que 2019 vai ser um ano diferente para mim. 2019 vai ser o ano. E aí eu pergunto, mas o que você vai fazer de diferente em 2019? Se eu não mudar nada, muda. Então, se eu quero conquistar coisas diferentes em 2019, eu preciso fazer coisas diferentes. Não tem como eu falar, Senhor, eu quero mais da Tua glória, eu dependo de Ti, eu quero ser cheio da Tua glória, Senhor, esse ano. Então o Senhor fala, tá bom, então mude sua atitude, busque mais. Senhor, eu quero aprender mais a Tua palavra. Tudo bem, estude mais. Se você está no trabalho, na sua profissão, na sua casa, faça um planejamento da sua vida. Não espere que 2019 seja um ano diferente se você continuar o mesmo. Porque 2019 vai continuar o mesmo. Faça um planejamento da sua vida. Não queira simplesmente que 2009 seja diferente fazendo as mesmas coisas. O que você precisa fazer diferente? O que você espera da sua vida? O que você espera fazer de diferente nesse ano de 2019? Então, o item primeiro, inicial, é planejamento. Tem gente que não gosta de fazer planejamento. Confesso que eu não era muito de fazer planejamento, não era muito organizada em algumas coisas. Aprendi com meu marido a ser organizada em muitas coisas. Calma, tá? Ele já está ali, ó. Nós aprendemos uns com os outros. Essa é a beleza da vida 2. Aquilo que falta em mim, o outro tem para me oferecer. E vice-versa. Por isso que o casamento é bom. Nós aprendemos uns com os outros, mas existem coisas que nós precisamos fazer sozinhos. Então faça um planejamento. O que você espera fazer diferente nesse ano de 2019, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua família, na sua vida pessoal, ok? Então esse é o primeiro item para você colocar na sua bagagem. Como saber o que levar mais? Está nos versículos 5 até o versículo 8. Vamos ler juntos? 1, 2, 3... Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem em cidade alguma samaritanas. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Qual é o item que nós aprendemos nesses versículos? Jesus está dando instruções muito claras para os discípulos. Então o que nós aprendemos aqui? Estabeleça objetivos a serem alcançados. Estabeleça objetivos a serem alcançados na sua vida. É no planejamento que você vai encontrar os objetivos, as metas que você quer alcançar. Às vezes a gente sonha, nossa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E a gente fica só ludibriando, pensando, mas a gente não planeja, a gente não estabelece passos, a gente não estabelece processos para alcançar aquilo que a gente sonha. Então, veja só, Jesus está chamando os seus discípulos e estabelecendo objetivos claros para eles nesse primeiro momento. Então, eu e você não podemos ser o crente Martinho da Vila. Qual que é o crente Martinho da vida? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí, eu vou vivendo, à toa. Um dia por vez, amanhã é outro dia. Mas não é bem assim.
Não é bem assim. Não podemos viver como discípulo de Jesus, como cristão, como cidadão, como profissional, como homem, como mulher, sendo pessoas Martinho da Vila. A canção Martinho da Vila, deixa a vida me levar. Nesse momento, Jesus estabelece objetivos claros para os discípulos. Ele está dizendo, vocês vão especificamente às ovelhas da casa de Israel, ou seja, apenas aos israelitas. Vocês não vão entrar nas cidades dos samaritanos. Vocês vão curar os enfermos. Vocês vão curar os leprosos. Vocês vão expulsar os demônios. E Jesus está dando um objetivo claro para eles. Por quê? Porque nesse primeiro momento, Jesus está dando uma diretriz. Porque Jesus sabia que tinha coisas que os discípulos não davam conta de fazer. Diferente de Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 28, que Jesus chega para eles, antes de subir aos céus, e fala, vão por todo o mundo e pregue o evangelho. Porque naquele momento, Jesus entendeu que os discípulos estavam preparados para sair pelo mundo. Mas nesse momento Jesus percebe e sabe que os discípulos dariam conta de fazer. Eu me lembro logo que nós assumimos a igreja, a missionária Bruna nos procurou para conversar, ela já estava no processo sobre o chamado, e ela falou uma coisa interessante, ela falou assim, olha, eu já fiz a faculdade, agora eu posso ir para o campo? Porque antes que ela tinha esse ardor no coração, ela procurou o pastor Wilson na época e falou assim, tem um chamado, quero ir para o campo missionário. E o pastor Wilson falou para ela, vai estudar inglês e faça uma faculdade. Ela falou assim, mas eu quero ser missionária, eu tenho que fazer faculdade. Faça inglês, estude um outro idioma e vai fazer faculdade. Ela foi fazer faculdade. Quando ela terminou a faculdade, estava estudando inglês, ela nos procurou e falou assim, terminei a faculdade, eu posso ir para o campo? A orientação foi, agora você vai fazer o seminário e você vai especificar, vai assumir uma célula. Se você quer aprender a liderar, você tem que começar a liderar daqui. E aí ela foi fazer o seminário. E ela disse, e agora, terminei o seminário, estou pronta? Não, agora você vai escrever o seu projeto, vai fazer cursos específicos do país em que você vai. São processos. Tem coisas que nós damos conta de fazer naquele momento, tem coisas que não. Não estabeleça objetivos surreais. Não faça uma lista que vai ter 100 coisas para você fazer em 2019, sabendo que você vai dar conta de fazer 3. Quem sabe você está assim, 2019 eu vou comprar um carro de 80 mil reais. Mas você ganha um salário de 3. São objetivos surreais. Eu sei que é um exemplo esdrúxulo, muito insignificante, mas só para mostrar que nós não podemos estabelecer objetivos que nós não damos conta de cumprir. Então, estabeleça objetivos, mas estabeleça objetivos que você dá conta de fazer. Todo início de ano é aquela coisa, agora eu vou emagrecer. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou mudar de emprego. Esse ano eu vou terminar meu curso. Esse ano, e aí chega em dezembro, esse ano, e você não saiu do primeiro item da lista. Estabeleça objetivos que você dá conta de fazer. Entenda os processos. Quando a gente trabalha com objetivos e com pessoas, nós pensamos, qual é o objetivo final? Jesus tinha o objetivo final para os discípulos, que era curar enfermos, expulsar os demônios, mas Jesus foi dando passos iniciais para ele. E um exemplo simples, por exemplo, você quer emagrecer 10 quilos. O seu objetivo final é emagrecer 10 quilos. Mas o que você precisa fazer até você chegar no seu objetivo final, que é emagrecer os 10 quilos? Vai. Exemplos. O que você pode fazer? Dieta. Eu aprendi com a minha nutricionista, elimina a dieta da sua vida, muda a sua cabeça. Porque dieta tem começo, meio e fim. Quando você muda a cabeça, você muda a sua vida, a vida inteira. E essa foi uma grande lição que eu aprendi com ela e eu agradeço a ela para o resto da minha vida, pelo esse grande aprendizado que eu tenho. Eu consegui mudar a minha cabeça. Eliminei dieta da minha vida, mudei minha cabeça, mudei os hábitos e está tudo bem. Ok, dieta é um passo. O que mais? Atividade física. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. E aí?
Faça caminhada. Ninguém vai cobrar de você uma mensalidade para você andar na rua, para você fazer uma corrida no Taquaral, para você fazer uma corrida aqui na Pedreira do Chapadão. Faça uma caminhada. Então, sabe de uma coisa? A gente sempre tenta se sabotar para não alcançar os objetivos. A gente sempre se pega nas justificativas. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não tenho tempo. E eu ouvi uma frase uma vez de um filósofo que dizia o seguinte: nunca deixe o que você não pode fazer atrapalhar o que você pode fazer. Porque muitas vezes a gente se apega no que a gente não pode fazer e aí a gente acaba não fazendo nada. Se você não tem tempo de fazer, ou dinheiro, ou condição de fazer uma academia, ou aquele curso que você tanto almeja, estude sozinho. A internet está aí, ó, tem de tudo que você precisar. Nós precisamos estabelecer objetivos, seguir os passos para alcançar esse objetivo. Ah, mas eu sou muito tímida, eu não sei evangelizar, eu não sei falar. Justificativas, como foi falado na semana passada, não se esconda na bagagem. Deixe de se esconder, pare de se esconder, ok? Então, o segundo item para a sua mala de 2019, estabeleça objetivos na sua vida familiar, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nos seus estudos. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? Aquele sonho que você tinha quando você era criança, ou quando você era adolescente, ou que você, que ainda é adolescente e tem um sonho, não deixe esse sonho morrer. Mantenha esses objetivos. Eu até falei de manhã que quando eu me casei, o meu sonho era conhecer a Europa. Não sei porquê, mas eu tinha um desejo, eu tinha um sonho de conhecer a Europa. E ele sabia disso. Antes de casar, eu falei para ele: eu tenho um sonho de conhecer a Europa. Você faz o favor de cultivar e de alimentar o meu sonho. Demorou 10 anos, mas eu realizei o meu sonho. Eu não desisti. Porque nós fomos trabalhando nos processos. Fomos investindo, fomos estudando. A melhor época, idioma. Não adianta você falar assim: nossa, eu quero conhecer o Japão, mas você não sabe falar nenhum inglês, nem how are you, ou nem nada de japonês, você não vai sair do aeroporto. Ok? Estabeleça objetivos e comece a trabalhar em cima dos seus objetivos, seja ele no âmbito natural, pessoal e também espiritual. Amém? Está fazendo sua lista? Se não, comece a fazer a sua lista. Que mais que eu vou levar na minha bagagem para 2019? Está nos versículos 9 e 10. Vocês podem ler para mim, por favor? 1, 2, 3. Então, Jesus está dizendo para os discípulos o que eles não precisam levar. Então, não leve na sua bagagem o desnecessário. Não leve na sua bagagem o desnecessário. Ouro, prata, cobre nos cintos não servia para o propósito da viagem. E Jesus continua a instrução, mas a seguinte: alforge, era o tipo de uma mochila, roupas extras, sandálias, não correspondia com a missão a cumprir. Jesus está sendo muito claro para os discípulos que eles não iam precisar desses itens de ouro, de prata, de dinheiro, de roupa extra, de uma mochila. E os discípulos entendiam muito bem o que Jesus estava querendo dizer. Por quê? Porque naquela época o cinto era um tipo de carteira do cidadão. Eles usavam cintos muito largos e atrás do cinto tinha uma abertura onde eles colocavam as moedas. Naquela época não existia cédula, de papel, apenas moedas de prata, de ouro, de cobre, e eles colocavam isso nos cintos. E muitos que carregavam as mochilas e roupas extras eram comerciantes, eram homens de negócios. E Jesus está dizendo para os discípulos: vocês não são homens de negócios, vocês são mensageiros da paz. O objetivo de vocês é outro, o propósito dessa viagem é outro. Então, não perca tempo levando dinheiro, levando mochila, levando uma túnica, levando uma roupa a mais. Não perca tempo com isso. Não leve na sua bagagem itens desnecessários para 2019.
Não leve para 2019 a falta de perdão. Não leve para 2019 a preguiça. Preguiçoso não é de Deus. Não leve para 2019 a mentira, a corrupção, a imoralidade, os vícios e por aí vai. Os traumas, as mágoas. Você não precisa disso. Deixe o Senhor limpar a sua vida. Deixe o Senhor limpar toda a sua vida e tirar todos esses itens desnecessários que você não precisa carregar esse peso extra para dificultar a sua caminhada com Deus, com o próximo, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Então não leve bagagem desnecessárias. A nossa viagem define que tipo de bagagem nós vamos levar. E Jesus está dizendo, está sendo muito claro, o trabalhador é digno do seu sustento, ou seja, nem mais e nem menos. E Jesus está dizendo para eles, vocês não são homens de negócios. Em outras palavras, o Senhor não quer que nós sejamos confundidos com pessoas mundanas, nos nossos atos, nas nossas atitudes, na nossa maneira de ser. Quando nós deixamos tudo isso para trás, todos esses ressentimentos para trás, o Senhor Jesus vai derramando cada vez mais da graça dele sobre a nossa vida. Não se preocupe em trabalhar e juntar dinheiro. Jesus está dizendo para os discípulos, olha, vocês são obreiros, vocês são mensageiros, eu vou providenciar o sustento para vocês. Fiquem em paz, fiquem tranquilos, que nada vai te faltar. Então não leve a ansiedade para 2019. Não leve o estresse para 2019. Aquieta o coração. Procure viver Mateus 6,33. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes, apresente a Deus, o texto é complementado mais à frente, apresente a Deus em oração, em súplicas, e Ele vai te responder. Não leve itens desnecessários. O que tem na sua vida que você precisa tirar? Talvez aquela intriga mal resolvida, aquela pessoa com quem você não conversa, aquela mágoa, talvez alguma questão no trabalho que você precisa resolver, nos seus estudos, na vida pessoal, enfim. Não leve itens desnecessários na sua bagagem. Se você está fazendo uma viagem de negócio, não leve uma prancha de surf. Se você está indo tirar férias na praia, você não precisa levar terno e gravata. Decida através dos seus objetivos e não leve aquilo que você não precisa, que vai pesar na sua mala. E também quando você estabelece os objetivos, faz o seu planejamento, você não vai deixar faltar nada na sua mala. Não vai deixar faltar o perdão, o amor, a paz, a alegria e assim por diante. Que mais que nós aprendemos de lição nesse texto? Versículo 11 até o versículo 16. Vamos ler juntos? Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdam-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que nós aprendemos aqui também nesse texto? Aprenda a lidar com as pessoas. Eu diria, até mesmo no exercício da minha profissão, que esse é um dos itens mais difíceis para o ser humano. Lidar com outro ser humano. Como nós temos dificuldade de lidar com as pessoas. Como a gente se estressa com aquele que é estressado. Como a gente fica triste porque o outro está deprimido. Como a gente se fica para baixo porque o outro não consegue. E a gente vai sendo esponja e absorvendo o sofrimento do outro. Se envolvendo nos problemas do outro. Aí nem ajuda o outro, mas acaba piorando a sua própria vida. Precisamos aprender a lidar com as pessoas.
essa imagem, eu acho ela fenomenal. Esse filme, se você ainda não assistiu, assista. Divertidamente, cada emoção tem o seu lugar, mas nós precisamos controlar as nossas emoções e controlar a emoção do outro também que vem na nossa direção. Primeiro aprendizado que Jesus está dizendo aqui nesse item: procure alguém digno, ou seja, trabalhe com pessoas que querem. Conviva com pessoas que querem. É engraçado que no início do ano, o que a gente mais vê no Facebook é assim: vou me relacionar com pessoas que me fazem bem. É mais ou menos isso que as pessoas escrevem no Facebook. Aquele que me fez mal, não quero nem olhar, não quero nem falar com ele, não quero nem lembrar que ele existe. Mas as pessoas, ninguém é tão mal que não tem nada de bom, e ninguém é tão bom que não tem nada de ruim. Todos nós temos nossas qualidades e temos nossas limitações, temos nossas fraquezas, nossas questões a serem trabalhadas. E nós precisamos aprender a lidar com as pessoas. E se falando de vida espiritual, de vida cristã, precisamos aprender a lidar e a trabalhar com pessoas que querem. Jesus falou para os discípulos: entra na cidade e procure pessoas dignas. Pessoas que queiram receber vocês. E aí Jesus está dizendo: saúda essas pessoas, ou seja, tome a iniciativa, converse, dialogue, se relacione. Se a pessoa não quer saber de conversar com você, tudo bem. O que você tem que fazer? Sacode a poeira, vida que segue. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo para os discípulos: vida que segue, gente. Não fica remoendo quem não receber vocês. Não fica chateado e choramingando porque a pessoa não gostou de vocês. Vida que segue, ó. Sacode a poeira, sacode o pé e segue adiante. Por que nós temos que ficar presos a situações do passado, a relacionamentos que não deram certo, a situações que não deram certo, e a gente vai carregando isso na nossa mala, e o peso vai ficando cada vez mais difícil, e a gente vai ficando adoecido, e a gente vai colocando a culpa em Deus, e a gente vai colocando a culpa no universo, mas porque a gente não sabe sacudir a poeira e seguir adiante. Precisamos aprender a lidar com as pessoas. Precisamos aprender a lidar com aquilo que não dá certo. Jesus está mandando a gente usar sabedoria. Sejam simples como a pomba e prudentes como a serpente. Jesus usa a figura de um animal e de ave. É uma ave, a cobra é o quê? Réptil. Valeu, obrigado. Eles são totalmente opostos. Quando você quer se referir a alguém que é mau, que é aquela figurinha, você chama ela de cobra. É uma cascavel, uma jararaca, né? Mas até a cobra tem sua qualidade. Porque a cobra, até para atacar, até para dar o bote, ela avalia, ela pensa, ela é cautelosa. E Jesus está dizendo: sejam prudentes, sejam cautelosos como a serpente. A serpente não fica por aí igual a pomba. Ai, que vida linda, maravilhosa, eu confio em todo mundo, acredito em todo mundo. Não, mas a pomba não tinha maldade. É isso que está dizendo. Sejam prudentes, mas sejam sem maldade. Não seja coração peludo, né? Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Sejam cautelosos, mas não sejam corações peludos. Não tenha maldade em todas as coisas. Sejam simples. E eu vi uma frase ontem que eu achei interessante, que dizia assim: use a prudência. Deixa eu ver se eu lembro. Use a prudência e use a simplicidade. Não use o veneno e nem a fragilidade. Quer que eu repita? Bonito, né? Eu também achei. Use a prudência e use a simplicidade. Não use o veneno da cobra, use apenas a prudência, mas também não use a fragilidade da pomba. Use a simplicidade. Precisamos ser sábios, avaliar as circunstâncias. Não devemos ser bobos. Acreditar em todo mundo, achar que todo mundo é bonzinho, que ninguém tem má intenção. Não podemos ter esse tipo de comportamento.
Ok? Aprendendo a lidar com as pessoas. E temos mais lições aqui nesse texto, dos versículos 17 ao versículo 23. Me acompanhem, vamos lá. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas, quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então precisamos entender que Deus está no controle. Jesus está falando aqui que eles serão perseguidos, serão açoitados, vai haver perseguição, vai haver oposições, mas ele está dizendo, olha, mas Deus está no controle de todas as coisas. Então o que nós aprendemos aqui? Que Deus está no controle, mas precisamos entender que vamos ter oposições. Não é porque eles estavam levando o evangelho da paz, eram mensageiros da paz, que tudo ia ser bom. Não. Ele está dizendo, mesmo havendo oposições, prisões, açoites, Deus está no controle de todas as coisas. E Deus está alertando os discípulos que mesmo quando você perceber que as coisas não estão ficando boas, que o cerco está apertando, fiquem tranquilos. Deus está no controle de todas as coisas. E que mais? Ele está dizendo, mas quando vocês forem pegos e levados aos tribunais, fiquem tranquilos, não se preocupem. Ai meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Porque Deus vai entrar em providência. Amém? No momento difícil, entenda que Deus estará no controle de todas as coisas. Mas tem um outro detalhe aqui nesse texto também, que ele fala assim, que todos odiarão vocês. Vai haver rejeição por causa do amor de Jesus. Vai haver rejeição por causa da nossa fé. Vai. Talvez alguns até já experimentaram isso. Nós não experimentamos de forma tão intensa, mas muitos países as pessoas enfrentam perseguições severas. Mas Deus está no controle de todas as coisas. E nós precisamos entender que mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que as pessoas não aceitem, não me aceitem, não me recebam, me critiquem, zombem, Deus está no controle. O que mais? Não desista, persista. Ele fala assim, se você for perseguido num lugar, fuja para outro. Se você está fazendo de um jeito e não está dando certo, o que eu tenho que fazer? Faça de outro jeito. Não é porque Deus está no controle que Ele vai ter que fazer tudo, gente. Não é porque eu creio que Deus está no controle de todas as coisas que Ele vai fazer tudo por mim. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Jesus está dizendo, se vocês forem perseguir no lugar, vai para outro. Se esconda, perna para que te quero, corre. Se você está sendo perseguido na empresa ou está sendo ameaçado, procure outro. Resolva. Se você está falando de um jeito, a pessoa não está aceitando, não está entendendo, fale de outro jeito. Busque outras maneiras de resolver. No mundo dos negócios, eles falam, para cada pergunta, existem pelo menos 50 soluções. Olha que beleza. Para cada problema, existe pelo menos 50 soluções. Você fala, mas 50 é muita. É muito, 50. Então, diminui 50%, 25%. Ainda é muito. Tudo bem, diminui mais, 10%. Para cada problema, existe pelo menos 5, 10 formas de você resolver aquela situação. Deus está no controle, mas Ele não vai fazer tudo por você. Deus está no controle, mas Ele vai fazer aquilo que cabe a Ele fazer, e você precisa fazer a sua parte. Você precisa se planejar. Você precisa estabelecer seus objetivos. Você precisa perdoar. Você precisa estudar. Você precisa trabalhar.
Você precisa se relacionar melhor com as pessoas. Deus não vai fazer tudo. Não vai fazer aquilo que cabe a nós fazer. Deus está no controle, mas Ele me deixa ser participante das ações dEle. Às vezes a gente fala assim: Senhor, faz isso na minha vida. Senhor, faz isso na minha vida. E às vezes Deus pode perguntar: tá, e você? O que você quer da sua vida? Eu quero fazer algumas coisas em você, mas e você? O que você almeja? Deus não anula os nossos sonhos, gente. Deus não anula os nossos desejos, nossos ideais, nossos objetivos. Deus não nos trata como marionetes. Eu não sei quem já teve contato em sítio e galinha. Eu cresci até os meus 12 anos em sítio, minha mãe criava galinha, e ela falava assim: vai colocar a galinha dentro do puleiro. Nossa, nem lembrava mais que existia puleiro. E aí a gente ia, tocar as galinhas para dentro do puleiro. A gente não pegava galinha por galinha, colocava dentro do puleiro. A gente ia colocando, galinha para cá, vai, galinha para lá. E aí a gente ia meio que cercando a galinha, meio que direcionando ela para onde a gente queria que ela entrasse. E é mais ou menos isso que Deus age conosco. Ele vai nos direcionando, mas a gente precisa caminhar. Deus não vai pegar a gente no colo: tá bom, você quer estar aqui? Vou te colocar. Você quer ir para lá? Eu vou te levar. Deus vai nos direcionando, Deus vai nos instruindo através da sua palavra, Deus vai nos instruindo através de pessoas, nos dando luz, nos dando sabedoria, usando a nossa inteligência, a nossa massa cinzenta. Foi para isso que Ele nos deu, para a gente pensar, para a gente analisar, para a gente raciocinar, e entender que Ele está no controle, mas que tem coisas que eu preciso fazer. Tem coisas que cabe a mim. Eu preciso continuar caminhando, eu preciso continuar avançando. Continuando, prometo que antes da meia-noite a gente vai embora. Dos versículos 24 ao versículo 26. Vocês podem ler agora? 1, 2, 3. Ok, o outro item que nós temos aqui nesse texto, que continua, na verdade, até o versículo 31. Vamos lá, vamos continuar? O que eu lhes digo na escuridão, fale à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclame dos trabalhos. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode matar tanto o corpo como o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenha medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Ok? Permaneça firme em Jesus. Aconteça o que acontecer em 2019, passe o que você passar, permaneça firme no Senhor Jesus. Não abandone, não deixe. O que nós trazemos para a nossa vida aqui, nesse versículo? Basta o discípulo ser como o mestre, viver como Jesus em todos os sentidos. Jesus está dizendo aqui para nós que vão acontecer muitas coisas, e que ia acontecer muitas coisas na vida dos discípulos. Mas Ele está dizendo: vocês como discípulos não precisam ser mais do que o mestre. E Jesus está falando aqui de provação. E Jesus está dizendo na referência do que Ele ia passar, no que Ele já tinha passado. Ele já tinha passado por rejeição, muitos não tinham rejeitado, mas Ele também estava visualizando o que Ele ia enfrentar lá na frente. A cruz, a morte, a perseguição. Então nós precisamos viver, o nosso alvo é Jesus. Meu alvo é Cristo, nós acabamos de cantar. Então, se nós cantamos de coração, em 2019 o nosso alvo vai ser Cristo de fato.
Independente da circunstância. Agora, se nós cantamos de boca para fora, apenas uma frase decorada, com uma melodia, tudo bem. Vai ter situações em que a gente vai jogar tudo para o alto. Eu falo, não quero saber mais disso. Isso é demais para mim. Mas Jesus está dizendo, mantenha-se firme. Não, vocês não precisam passar além do que eu passei. Jesus enfrentou a cruz. Jesus enfrentou perseguições. Basta o discípulo ser como seu mestre. Então, perdoe como Jesus perdoou. Ame como Jesus amou. Fale como Jesus falou. Quando eu estou numa situação, como diz o ditado, uma sinuca de bico, né? Quando você está numa situação que você não sabe e que eu não sei o que fazer, eu faço a pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus falaria no meu lugar? Ou até me pergunto também, como a outra pessoa, e aí talvez isso caberia no item de lidar com pessoas, como a outra pessoa vai receber o que eu estou falando? Entende? Então viver como Jesus em todos os sentidos, em amor, em paz, em alegria, em perdão, em paciência, em persistência, resistir, é isso. É permanecer firme, independente das circunstâncias. E mais, ele diz, não tenha medo do que pode matar o corpo. Não tenha medo da morte. A morte é a única certeza que nós temos na vida. Existem dois fenômenos que nós não podemos mudar. Nós, seres humanos, não podemos mudar. O nascimento e a morte. Esses dois fenômenos nós não podemos interferir. Nós não escolhemos, não decidimos nascer, não pedimos para nascer, mas também não pedimos para morrer. A gente está na fila invisível, com uma senha que a gente não sabe o número, e essa fila se chama a fila da morte. E quando chamar a senha 233... nessa hora a gente quer passar a vez para todo mundo. Não, Senhor, leva minha sogra, Senhor, aquela cobra. Não, Senhor, leva o fulano, que ele é mau, ele é um homem mau, ele é corrupto. Não, Senhor, leva os políticos. Não, Senhor, a minha vez não. Mas quando tocar a sua senha, meu amigo, não tem como passar a vez para outra pessoa. Nós estamos nessa fila. A qualquer momento nós vamos, não tenha medo da morte, nem da própria morte, nem da morte do outro. Essa é a única certeza que nós temos. E Jesus está falando, olha, vocês serão perseguidos, vocês serão açoitados, certamente vocês vão até morrer por causa do meu nome. Mas não tenha medo dos seres humanos que vão perseguir vocês, que podem até matar vocês. No entanto, vocês precisam ter medo daquele que destrói tanto o corpo quanto a alma. É melhor morrer fisicamente por seguir a Cristo, né? Do que viver a eternidade inteira agonizando no inferno. É o que Jesus está dizendo. Não tenha medo do que mata o corpo. Esses aí, vai sofrer, vocês vão sentir dor, vocês vão sofrer um pouco, mas isso vai passar. É momentâneo. É melhor vocês terem medo daquele que pode destruir a alma de vocês. É melhor vocês terem medo daquele que pode influenciar vocês e torturar vocês a eternidade inteira no inferno. É isso que ele está dizendo para nós. Não tenha medo da morte. Tenha medo da morte espiritual. Não tenha medo da morte física. Porque esta será inevitável. Mas tenha medo da morte espiritual. Se você não está em Cristo, você está morto espiritualmente. E você está sujeito a morrer a qualquer momento, porque a sua senha pode tocar no telão a qualquer momento, e você vai viver a eternidade agonizando, em sofrimento eterno. E não é isso que Cristo deseja para você. O Senhor quer te ver na eternidade, num galardão, recebendo a coroa, cantando um hino de glória, com os anjos no céu, desfrutando da presença de Deus. É isso que Ele quer para você e para mim, amém?
Mas nós precisamos permanecer firme em Jesus. Precisamos permanecer firmes em Jesus. Se não perseverarmos até o fim, nós vamos ver a cara do capeta no inferno. Mas nós precisamos perseverar até o fim para contemplar a face do Rei dos Reis e do Cordeiro. Amém? Continuando, mais uma lição aqui, ele fala que o cabelo das vossas cabeças são todos contados. Então olhe, no momento difícil, você pode contar com cuidado e com a proteção de Deus. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. Mais um item para a nossa bagagem está nos versículos 32 até o versículo 39. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Que nós entendemos aqui e aplicamos, não esqueça, a sua obediência a Deus tem um preço. O Juninho pregou um tempo atrás que ele citou um texto e falou uma frase: a graça não me custa nada, mas viver essa graça me custa tudo. A graça é de graça, mas não é barata. A graça de Jesus para nós custou o sangue do Cordeiro, do Filho de Deus inocente. Então não esqueça disso. A sua e a minha obediência a Deus tem um preço. E que preço é esse? Se confessar diante dos homens, eu vou confessar diante de Deus. O que eu faço na terra tem uma repercussão no céu. Simples assim. Se eu confesso a Jesus, se eu não escondo para ninguém sobre a minha fé, o Senhor não vai esconder do Pai quem eu sou, que eu sou o filho dele. Se eu confessar aqui, eu serei reconhecido no céu. O confessar diante dos homens é a nossa senha de entrada. Confessar a Jesus diante dos homens, o nosso posicionamento, como também foi falado na semana passada, é a nossa senha de entrada no céu. Quem não confessa Jesus aqui, não vai receber, não vai entrar para o galardão celestial. Não confessou aqui? O que eu faço aqui tem uma repercussão na eternidade. O que nós fazemos aqui repercute lá no céu. E mais, que ele fala, eu vim trazer espada, ou seja, a sua obediência pode lhe custar a família. Amigo, a nossa obediência a Deus pode custar a família. Essa semana nós assistimos Deus Não Está Morto 2, que é a história da professora, que é acusada, que enfrenta um processo judicial, porque ela respondeu uma pergunta de uma aluna do ensino médio acerca de Jesus. E ela enfrenta esse processo. Mas ela permanece firme acerca da sua fé. Ela correu o risco de perder o seu emprego, de perder tudo que ela tinha conquistado. Às vezes a nossa fé pode nos custar alguns amigos que não quer conviver conosco porque nós somos cristãos, porque somos corretos, não nos aceita na roda deles porque não condiz. Podemos sofrer rejeições de pai, de mãe. E no mesmo filme tem um menino que é expulso de casa pelo pai porque ele estava confessando a Jesus. A nossa obediência pode custar um emprego. A nossa obediência a Deus tem um preço, gente. Por que só Deus tem que pagar o preço por nós? Não. Primeiro, Ele não era obrigado a pagar esse preço. Mas a nossa obediência tem um preço. Olha, aquele que ama o pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Essa é uma troca justa. Jesus deu a vida dele por mim
e eu vou dar a minha vida por ele. Não é uma troca justa? Vida por vida. Ele me comprou com o sangue dele e eu dou a minha vida, tudo que eu sou, a ele. Esta é uma troca justa. Jesus, Deus não exige nada de mim que eu não consiga oferecer. A obediência do filho custou a vida que ele tinha na sua glória. Jesus, para ser o Filho de Deus, enviado para um sacrifício, lhe custou tudo que ele tinha na glória. Ele deixou tudo para vir à terra, morrer e nascer como homem e morrer numa cruz por nós. A nossa obediência, o que ela nos custa? Qual é o preço que você está precisando pagar? Ou algo que você precisa deixar para seguir a Jesus? É um vício? A mentira? O pecado? Seja lá o que for. Seja lá o que for. Mas a nossa obediência a Deus, ela tem um preço. E por último, do versículo 40 a 42, ufa, né? Ufa, vamos ler juntos? Quem recebe vocês, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, no ponto anterior, lembre-se, a nossa obediência a Deus existe um preço, mas também lembre-se e não se esqueça, grave isso, a nossa obediência a Deus tem recompensa. A nossa obediência a Deus tem recompensa. E que recompensas são essas neste versículo? Porque a Bíblia, o Novo Testamento, fala de muitas recompensas que nós teremos por causa da nossa perseverança. Quem receber vocês, recebe a mim. Ou seja, nenhuma ação motivada pela obediência ficará sem recompensa. Tudo que nós fazemos, motivados pela obediência a Deus, Ele vai nos recompensar. Tem um texto que fala que o trabalho no Senhor não é em vão. O trabalho no Senhor não é em vão. O que você faz, por menor que seja, por mínimo que seja, o Senhor vai te recompensar por conta disso. Qualquer ação que nós temos, que nós fazemos motivados pela obediência, Ele vai nos recompensar. E Ele diz lá, pode ser um copo de água fria, mas o copo de água fria que você dar a alguém motivado pela obediência a Deus, é uma pedrinha a mais na sua coroa. Que graça tem uma coroa sem pedras preciosas? Você quer que a sua coroa seja bonita, seja brilhante, cheia de pedras? Obedeça por motivação a Deus e Ele vai encher a sua coroa de pedras. Amém? E mais? Ele está dizendo, se você faz como um profeta, como um homem justo, ou como um pequenino, ou seja, não importa a posição que você está, importa o que você faz. Ele está dizendo aqui de algumas figuras, desde o profeta, que era uma figura muito respeitada na cultura, até um pequenino. Não importa, mas o que você faz é importante. Eu contei uma história que eu lembrei esses dias, que um caminhão estava passando debaixo de um viaduto, e de repente o caminhão ficou enguiçado. O capô do caminhão ficou enguiçado debaixo do viaduto. E aí o motorista e outras pessoas falaram, e agora? O que nós vamos fazer para tirar esse caminhão debaixo desse viaduto? E eles pensam daqui, pensam de lá, e chamam o engenheiro, e vai, e nada. Até que eles falam, nós vamos ter que cortar o teto do caminhão para tirar esse caminhão daqui. E nesse meio, tudo nesse vucu-vucu, tinha uma criança que queria falar. E ninguém deixava a criança falar, porque os adultos que são inteligentes, né?
vivemos um momento adultocêntrico, as crianças não têm inteligência. E sai para lá, menino, sai para lá, menino, sai daqui, menino. E a criança querendo se pronunciar. Até o momento em que falaram que ia cortar o teto, e a criança levantou a mão e falou assim: ei, por que vocês não esvaziam os pneus do caminhão? Uma coisa simples. Uma situação simples. Uma resposta simples, mas que tem um impacto muito grande. Deus está agindo, Deus está te recompensando, às vezes de forma, em coisas simples, em coisas pequenas. Deus não é Deus só de coisa grande, gente. Deus é Deus também de coisas pequenas, amém? De coisas pequenas. A bagagem ideal não precisa de peso em excesso que dificulta carregar, nem faltar aquilo que podemos precisar. Esses são os itens que nós precisamos colocar na nossa bagagem, mas não fecha ela ainda. Temos mais uns domingos. Vai ter ainda mais alguns itens que você precisa colocar na sua bagagem. Amém?